Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu recebi no mês de maio. Foram muitos livros, me surpreendi, eu achei que não ia chegar praticamente nada ou quase nada, mas chegaram muitos livros lindos. Vou começar fora de ordem porque isso não muda nada, né? Eu vou começar mostrando um livro que eu comprei na Amazon, o livro Dália Negra, do autor James Ellroy. Eu comprei esse livro simplesmente porque ele é citado, ele é um dos livros que é citado no livro Irene, que foi o nosso livro, nossa leitura do mês de maio lá no Clube dos Thrillers. Ele é o principal aqui, o livro mais destacado lá em Irene, e eu fiquei muito curiosa com essa história, então comprei. Sabe quanto estava na Amazon? Eu acho que menos de R$10, ou R$10 redondo, ou R$9,80, R$9,90, algo assim. E eu sou a rainha de comprar livro de R$10, né? Então não resisti, porque eu queria, porque estava baratinho. Se tivesse caro não ia comprar não, mas estava baratinho. Esse livro aqui vai contar a história do assassinato brutal de uma moça, uma mulher, e ela ficou conhecida como Dália Negra por conta de um motivo muito bizarro também, que eu não vou citar aqui, mas é um crime muito brutal que aconteceu na década de 40, 15 de janeiro de 1947. Como esse crime é bastante destacado lá em Irene, eu fiquei muito curiosa, não vou nem citar aqui pra vocês porque é extremamente brutal mesmo, tanto que Irene é um dos livros mais pesados, mais fortes e brutais que eu me lembro de ter lido nos últimos tempos. Mas em breve eu volto para contar, para falar assim somente sobre Irene para vocês. Mas fica a dica aqui do Dália Negra, se você tem intenção de ler Irene, ou mesmo que não tenha, e tem intenção de ler o Dália Negra, ele tá baratinho lá na Amazon. Eu recebi da Globo Livros, pelo selo Alt, o livro do Igor Pires. O Igor, ele é autor da série Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. E eu fiquei encantada com esse livro, eu já estou lendo ele cada dia um pouquinho, assim. Ele tem uma doçura para falar, ele fala sobre amor, sobre desamor, sobre partida, sobre perdas. É bem tocante, assim, é bem lindo. Ah, o cardzinho tá aqui no meio, o cardzinho que veio junto. E ele tem umas ilustrações belíssimas também, eu fiquei bem encantada com esse livro. Eu tô nessa vibe ultimamente de ler esse tipo de textos tocantes e marcantes, emocionantes, e tô gostando muito. É uma coisa para ler sem pressa, para deixar do lado da cama, para ler quando for deitar, assim, muito lindo. Amei demais, fiquei muito feliz de conhecer a escrita do Igor Pires. Da editora Rocco, eu recebi esse livrinho, que ele é muito legal, só fui prestar atenção bem emprestado mesmo, depois de um tempo que eu tinha recebido. O livro se chama O Projeto Decamerão, 29 histórias da pandemia. Esse livro foi atualizado para a pandemia de agora, nossa pandemia, porque ele foi escrito primeiramente no ano de 1353, por Giovanni Boccaccio. Ele escreveu Decamerão, que se chamava Decamerão, o primeiro livro, né? 100 histórias reunidas por um grupo de jovens que saem de Florença para quarentenar em seus arredores, enquanto aguardavam o fim da peste que assolava a Europa. Então, inspirado nessa história, foram criadas novas histórias ambientadas nos dias atuais, sempre relacionadas com a pandemia. Fiquei bem curiosa, não li nenhum ainda, mas dá para ler super rápido, porque tem alguns que são 2, 3 páginas, assim. Eu vou ler alguma delas e depois eu conto pra vocês lá nos stories do Instagram. Acabei esquecendo de mostrar. Junto com o livro do Igor Pires veio essa canequinha tão bonitinha. Eu adoro esse tamanho de canequinha. É perfeito, é o tamanho que eu mais gosto. Todas as coisas que eu te escreveria se pudesse. Eu falei o título do livro ou não falei? Eu acho que não, mas agora eu tô falando. Todas as coisas que eu te escreveria se pudesse. Lindinho, amei demais. Muito obrigada. Da editora Arqueiro, eu recebi o livro, o relançamento, né? Uma Mulher na Janela, do A.J. Finn. Assim que foi lançado o filme na Netflix, no finalzinho do mês passado, a editora também relançou o livro com a capa do filme, com a linda Amy Adams aqui. E esse livro faz parte da série Pop Chic, que são alguns lançamentos que a Arqueiro tem lançado em formato menorzinho, assim, ele é mais gordinho, menorzinho. A fonte tem um tamanho super ok, não sei se vocês vão ver daí, provavelmente não, mas é bem agradável o tamanho da fonte. E eu não vou ler porque eu já li esse livro na época do lançamento, né? Assisti o filme agora recentemente também. Eu não vou nem citar o que eu achei do filme. Não achei horrível, quando tanta gente falou que é tão horrível. Horrívelzinho, assim, chatinho, bobinho. Os meus pais assistiram e adoraram, é que eles não são acostumados a assistir filme de suspense, né? Pra eles foi ótimo. Eu só gostei do final, a última cena ali foi a melhor.
Tá, mas voltamos aqui a falar do livro. Provavelmente todo mundo que tá me assistindo aqui já sabe do que se trata. Anna Fox é uma psicóloga perturbada, ela sofre de agorafobia, vive sozinha em uma casa. E o seu passatempo, o seu hobby é ficar bisbilhotando a vida alheia. Ela tem a sua câmera, então ela tem um zoom potente ali, que ela fica cuidando das janelas dos seus vizinhos, todos eles, e bebendo vinho. Ela bebe muito, muito vinho. E falando nisso, a editora enviou uma taça, que eu posso tomar meu vinho aqui. Adorei, editora Arqueiro, muito linda. Muito fofa a taça, adorei de verdade. Aí ela enviou também uma pipoca de micro-ondas, só que a pipoca já foi, né, obviamente. Voltando a falar da Ana. Ela acaba recebendo novos vizinhos bem de frente à sua janela, então ela fica assim encantada com a paz que reina naquele lar, aquela família perfeita. Ela acaba se aproximando, eles acabam se aproximando, né, de uma forma que ela nem se agrada no início, mas ela acaba tendo uma proximidade, digamos assim, com essa família, com alguns integrantes dessa família, até que ela visualiza algo assim chocante, extremamente brutal. Só que ela, no fim, ela não tem certeza se ela viu. Na verdade, ela tem certeza que ela viu, mas quando ela conta para a polícia, ninguém acredita nela, porque ela não é uma testemunha confiável, já que ela vive à base de remédios e muito álcool, muito vinho, ela toma demais, assim, extremamente exagerada nas quantidades. Então ela não é uma testemunha confiável, então ela vai ficar lutando internamente com os seus sentimentos, acreditando que viu, mas ao mesmo tempo duvidando da sua própria sanidade. Eu gostei do livro quando eu li lá na época do lançamento, anos atrás. Eu achei o final bem clichê, mas não um clichê ruim, um clichê gostoso. Não é um dos melhores filmes de suspense do mundo, mas é um livro gostoso de ser lido, porque eu acho que eu devorei em 1 ou 2 dias assim a história. Então não é um livro ruim não, tá? Da HarperCollins, eu recebi mais 2 livrinhos da Agatha Christie, 2 lindezos para minha coleção. Cadê? Que tá ficando linda. Eu falei, daqui a pouco eu vou tirar todos os outros ali, vai ficar só a Agatha Christie na minha mini estante. Esse roxinho, cor de violeta genciana, é Um Gato Entre os Pombos. É um livro do Poirot. Eu acho tão legal que aqui, sempre quando é um livro do Poirot, ele tem escrito aqui na primeira capa, Um Caso de Hercule Poirot. Acho o máximo, não tem como a gente confundir, né? Aqui a trama vai se passar em uma escola de elite para meninas. A professora de educação física vai ser assassinada. Então o Pierrot, eu ia falar o Pierrot, o Poirot vai ser contactado ali para ele começar as investigações, descobrir o que aconteceu. E ele vai acabar percebendo que muitas dessas meninas estão correndo perigo ali. E elas são meninas com pais muito influentes, poderosos, muito ricos ali de Londres. Então as investigações vão se dar aqui nesse ambiente desse colégio interno. Fiquei curiosa, eu fiquei sabendo que é muito bom esse livro, já fiquei curiosa e talvez será um dos... Não vai ser o próximo não, porque eu já escolhi qual vai ser o próximo dela que eu vou ler. Depois eu conto pra vocês. O segundo livro é Fácil Matar, e como esse não é do Poirot, ele não tem escrito, então ele tem escrito aqui na primeira página Um Mistério da Rainha do Crime, porque ela não tem um personagem investigativo assim principal, nem a Miss Marple, nem o Poirot, vai ser um personagem qualquer aqui. Aqui vai ser o policial Luke Fitzwilliam, ele está numa viagem para Londres e ele conhece uma mulher, uma senhora, senta ao lado dela. Essa mulher está muito agitada, muito angustiada. Ela conta que tem um serial killer agindo na pequena cidade em que ela mora, ali nos arredores de Londres. E o cara, o Luke, ele fica assim, essa velha tá falando besteira, imagina, o que é isso? Aí assim que ele desembarca do trem, logo em seguida, ele fica sabendo que essa mulher foi morta de forma misteriosa, em um acidente misterioso. E ele acredita que ela pode, talvez, ter falado a verdade, né? Já que outras pessoas começam a morrer de forma misteriosa também lá na pequena cidade. E ele vai até lá para investigar esses crimes, esses supostos acidentes inexplicáveis que estão acontecendo lá naquela pequena cidade. Parece muito bom, né? Gostei da sinopse. Da editora Trama, eu recebi 3 livros lindos esse mês, começando com o maravilhoso Daisy Mason, que eu acabei de postar resenha para vocês, provavelmente é o último vídeo postado, livro da Kara Hunter. Muito, muito bom esse livro, eu gostei demais. Vou dar um spoiler para vocês aqui, que eu acabei de criar um podcast e esse livro vai ser o primeiro livro em que eu vou falar no podcast. O episódio que eu vou falar sobre Onde Está Daisy Mason é 100% com spoiler. Então eu acabei mudando, ao invés de ter os vídeos aos sábados aqui com spoiler, serão em episódios no podcast com spoiler. Então você pode ficar ouvindo à vontade, fazendo seu serviço, dirigindo
e ouvindo sobre as minhas impressões sobre Daisy Mason, com bastante spoiler. A resenha que saiu não tem spoiler nenhum, é bonitinha, normalzinha, igual sempre foi. E lá no podcast, o podcast se chama Thriller, Café e Spoiler. Então, o próprio nome já diz, né? Ele vai ser lançado sexta-feira às 8 horas da manhã. Para quem for ouvir logo na primeira hora, vai poder estar tomando um cafezinho, curtindo ali o primeiro episódio. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Vocês já se inscrevam, porque já tem o trailer lá bonitinho. Eu vou ficar muito feliz de ter todos vocês por lá também. Mas voltando a falar de Daisy Mason, aqui vai contar a história da Daisy. A Daisy tem 8 anos apenas e ela desaparece de uma festa que está acontecendo no quintal da sua família. Desaparece misteriosamente, ninguém viu nada, ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. O detetive Adam Foley vai entrar nessa história, começar as suas investigações, e ele percebe que a família é muito estranha, ela é totalmente diferente. As reações dela são diferentes de uma família que acabou de ter o seu filho desaparecido, que acabou de sumir, evaporar a sua criança. Então ele vai começar a investigar, e esse livro tem muitas revelações bombásticas. Ele joga a gente de um lado para o outro. Eu fiquei igual a barata tonta assim durante a leitura, porque no momento eu desconfiava de um personagem, eu pulava para outro, depois outro. Eu acho que o livro que eu mais desconfiei de pessoas aqui, de personagens, foi esse livro. O epílogo é maravilhoso, o desfecho sensacional, eu adorei, indico muito esse livro para vocês. Então, tudinho que eu achei desse epílogo aqui bombástico, eu vou contar tudinho lá no primeiro episódio do podcast, beleza? Outro livro que eu recebi da Trama, o segundo livro, é uma fantasia urbana que eles estão lançando também, além dos thrillers, livros de fantasia. Esse se chama O Último Sorriso na Cidade Partida, do autor Luke Arnold. Eu achei muito interessante a sinopse desse livro, porque a trama vai se passar em um mundo mágico. Então ele tem muitos, até anotei aqui, ele tem muitos grifos, dragões, elfos, vampiros, lobisomens, e cada um tem o seu tipo de poder. Eles convivem numa boa ou não, mas cada um tem seus poderes ali, até que simplesmente os poderes desaparecem desse mundo, fica um mundo normal, um mundo comum, e todas essas criaturas ficam desnorteadas ali, sem os seus próprios poderes, sem saber como agir com os poderes que tinham antes, como que eles vão conviver agora, sendo normais, né? Eu achei o máximo. E vai ter também um detetive aqui na história, um ex-soldado do exército humano, que acabou se tornando uma espécie de investigador. Eu fiquei super curiosa, eu não imaginei que eu fosse ficar tão curiosa, mas eu juro que eu fiquei. De repente eu leio esse livro logo e conto pra vocês também o que eu achei. E se alguém aqui já leu, me conta o que vocês acharam também, que eu fiquei bastante curiosa de verdade. E o terceiro livro que a Trama me enviou foi o livro novinho, recém-lançado também, Aqueles que Me Desejam a Morte. Eu vou tirar aqui esse folderzinho, esse papelzinho aqui, que é o livro que inspirou o filme. Aí tem a capa do filme com a Angelina Jolie. Vamos tirar para aparecer a capa certinha para vocês verem. Bem legal a capa. Aqui é do autor Michael Corita. Aqui vai contar a história do Jace Wilson, um menino que vai presenciar um assassinato brutal, um menino de 14 anos. Então ele vai ficar muito chocado com o que ele viu e ele vai precisar se esconder, porque os assassinos estão atrás desse menino, eles vão atrás dele assim, de uma forma assim extremamente violenta, e vão com tudo pra cima dele. A polícia vai acabar colocando esse menino numa espécie de programa de sobrevivência no deserto para jovens. Então ele vai ficar escondido, mas ele tá correndo muito risco ainda, porque esses assassinos estão no seu encalço, em breve podem até chegar pertinho dele. Meu Deus, será que é bom esse livro? Vamos ver se eu leio em breve também, eu conto pra vocês. Eu fiquei com bastante vontade de assistir o filme, viu? Editora Trama, muito obrigada, adorei os lançamentos quentíssimos. A Daisy, como eu já disse, já foi lido, resenhado, e assim que eu ler os outros eu volto aqui contar pra vocês o que eu achei. Recebi a 5ª edição da revista Mistério Retrô, que está muito linda, como sempre, para variar. Ela tem contos do Tito Prates, da Daiane Celestino. Ela é muito linda, gente. Essa revista é o máximo. Está disponível no Catarse para quem quiser apoiar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Ela tem umas ilustrações, tem contos, matérias sobre crimes. É muito interessante, é muito legal, eu recomendo demais. Muito obrigada, Tito, por mais essa. Eu estou fazendo a minha coleção das revistas Mistério Retrô. Eu recebi da Rocco também o livro Dormir em um Mar de Estrelas, do autor Christopher Paolini.
É uma fantasia também. Esse aqui eu já não fiquei com muita vontade de ler não, viu? Eu não sei o que eu vou fazer com esse livro. Vamos ver se aparece alguém pra eu dar em mãos, porque ele é super pesado, pra mandar no correio fica meio inviável, que tá um absurdo os preços de correio, né? Aqui vai contar a história da Kira. Durante uma missão de pesquisa de rotina, ela vai acabar encontrando um artefato alienígena muito estranho, muito diferente. E ela vai ficar muito assustada com essa descoberta, porque ela vai acabar caindo em um mundo totalmente estranho, onde ela tem que lutar pela sua sobrevivência. Não é um livro que me atraia muito, mas eu já ouvi falar que esse autor é muito bom. Quem curte o gênero é muito fã desse autor. Muitas pessoas vieram falar comigo quando eu mostrei nos stories. Então, assim que eu puder, eu vou passar adiante para que esse livro não fique parado aqui, já que eu não tenho intenção de lê-lo. Mais um que eu recebi da HarperCollins é um livro da Agatha Christie, só que não. É um livro, um mistério, O Novo Mistério de Hercule Poirot, escrito pela Sophie Hannah. Esse livro é O Mistério dos Três Pedaços. Eu sei que muita gente critica esses livros dessa autora, da Sophie Hannah, porque falam que não é a Agatha, né? A gente sabe, é óbvio que não é a Agatha, mas eu não posso dar minha opinião porque eu ainda não li, não conheço a escrita da autora de forma alguma, nem como seus livros, nem como escrevendo sobre o Poirot. Mas a história parece interessante, porque aqui o Poirot vai estar em casa, tranquilo, após um almoço, e ele vai receber uma visita inesperada, né, de uma mulher meio exaltada, furiosa, dizendo que ela recebeu uma carta dele acusando-a de ter matado um sujeito. Ele cita o nome lá. E o Poirot vai ficar tão surpreso quanto essa mulher, porque ele nunca enviou carta alguma, ele não sabe nem quem é a pessoa em questão. E outra pessoa vai chegar com a mesma acusação e uma terceira pessoa também. Então ele para e pensa, tem coisa errada, não sei quem é essa pessoa que ele cita, eu nunca enviei carta pra ninguém. Então a partir daí vai se dar as investigações aqui do O Mistério dos Três Pedaços. Parece muito curioso, eu fiquei com bastante vontade de ler sim. Eu acho que eu vou ler esse livro só pra tirar minhas próprias conclusões, pra ver o que eu acho dessa autora escrevendo o Poirot. Tá quase acabando, só mais dois. Da editora Arqueiro também eu recebi O Menino do Bosque. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ixi, não, tá aqui. Eu sabia que tinha, achei que eu tinha tirado. Aí veio também esses marcadores magnéticos, que eu nem tirei do pacotinho ainda, com Harlan todo galanzão aqui atrás. E alguns marcadores de outros livros do autor aqui. E O Menino do Bosque é um livro mais recente do autor, lançado por aqui. Vai contar a história de um menino que há 30 anos foi encontrado ali na floresta como uma espécie de um menino selvagem. Ele não sabia dizer de onde ele veio, quem são seus pais, e ele tinha um jeito bem diferente, essa criança, e dava a entender que ele estava sem memória, que ele não se lembrava quem ele era e nem porque ele estava ali na floresta sozinho e abandonado. Nos dias atuais, uma adolescente vai desaparecer misteriosamente também. Essa menina mora nos arredores desse bosque em que essa criança apareceu lá no passado, e nos dias atuais, esse cara, deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui. Wilde. Então o Wilde vai ser convidado a entrar nas investigações, já que ele, melhor do que ninguém, conhece a floresta e tudo indica que essa menina possa estar dentro dessa floresta, desse bosque. E eles acabam descobrindo também que ela sofria muito bullying na escola. Eles acham que ela pode ter tentado se esconder ali no bosque para fugir das maldades que estavam fazendo com ela. Estou bastante curiosa com esse livro, já sei que ele é muito bom, já ouvi grandes elogios sobre ele e vou ler assim que possível e volto a contar pra vocês o que eu achei. Por último, mas não menos importante, esse vídeo tá ficando enorme, né? Eu recebi da Suma o livro Depois, do Stephen King. Na época do lançamento, a Suma liberou os e-books, então eu li em e-book e agora ela enviou a versão física. Ele é tão pequenininho, tão diferente, né? Vou colocar ele lá junto com os outros King e vai ficar bem diferente. Aqui veio um pôster, O Segredo de Roanoke, que é o livro dentro do livro, né? A gente tem um livro dentro do livro, que esse é o livro que está dentro de Depois, Segredo de Roanoke, bem legal. E aqui vai contar a história do James. O James é um menino de... Quantos anos que o James tem? Já esqueci. 11 anos, eu acho. 11 ou 8. Ele é um menino diferente, ele é uma criança que vê pessoas mortas. Então, como ele sabe que essa pessoa tá morta,
Algumas vezes ele pode nem saber assim de cara, mas ele percebe porque as pessoas estão com a roupa e com a aparência que elas estavam quando ela morreu. Então, se foi uma pessoa que infartou, ela vai ver a pessoa ali intacta, sem nenhum tipo de agressão, algum tipo de machucado externo. E se ela morreu com um tiro, ela vai ver também, por exemplo, um tiro na cabeça, ela vai ver essa pessoa com a cabeça destroçada e tal. E ele consegue conversar, consegue dialogar com essas pessoas. E só quem sabe dessa sua habilidade paranormal é a sua mãe. Até que a companheira da sua mãe acaba descobrindo, ela fica sabendo sobre essa habilidade do James e vai solicitar a ajuda desse menino, já que ela trabalha no departamento policial de Nova York e ela precisa muito descobrir algo importantíssimo para ela conseguir colocar as mãos em um bandido assim muito perigoso, e ela acredita que com a ajuda do James ela vai conseguir. Mal sabe ele que ele vai se meter na pior enrascada da vida dele, que vai ficar tudo muito perigoso para ele e para sua família. Eu adorei esse livro, eu devorei assim, ele tem uma narrativa deliciosa, engraçado em alguns momentos e nostálgicos em outros, mas o final dele me incomodou bastante. Não que eu não tenha gostado, mas foi impactante, assim, foi chocante, porque eu não esperava de jeito nenhum aquilo. E eu fiquei incomodada, mas de forma alguma é um livro ruim, é muito bom, assim, gostei demais. E tem resenha dele aqui que eu gravei na época que eu li, vou deixar aqui embaixo nos comentários pra vocês, ou vocês procurem aqui pelo meu nome e o nome do livro, beleza? Então esses foram os meus recebidos do mês de maio, foram livros lindos, que agora eu preciso achar os lugarzinhos pra encaixá-los aqui nas minhas estantes, né? A parte mais difícil, quando eu preciso fazer isso. Mas eu já comecei a receber livros novos agora em junho, assim que fechar o mês eu volto a mostrar pra vocês o que eu recebi. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses ou se ficou curioso, quer que eu leia, assim que eu pule a fila de algum desses aqui, para ler algum desses aqui, só me contar aqui embaixo que eu vou fazer isso, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito, e é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!